O que você quer? E então André respondeu com outra pergunta: aonde o Senhor mora? Então Jesus falou assim: olha, vai ter que me acompanhar. Então André passou o dia todo na casa de Jesus. E então ele foi atrás de seu irmão. Qual o nome do irmão de André? João Batista. Pedro. Mas Pedro se chamava Pedro mesmo? Simão, isso mesmo. E então o Simão ele foi atrás de Jesus, né? E quando Jesus ele viu Simão, ele falou assim: agora vocês vão se chamar de Ceifas, que significa? Vocês falaram agora, Inha? Pedro. Quem era Simão agora é Pedro, né? Depois de um tempinho depois, Jesus passou de novo aonde João Batista estava batizando. Só que agora ele foi lá para quê? Para ser batizado por João Batista, né? Vocês sabem onde era o rio que João Batista estava batizando? Rio Jordão? Isso. E foi aí que Jesus falou assim para João Batista: olha, João Batista, eu quero ser batizado. Mas João Batista, ele falou assim: olha, Jesus, eu não posso nem amarrar o sapato dos seus pés, né? Porque o Senhor é santo, né? Mas mesmo assim, sabe o que ele fez? Ele batizou Jesus. E sabe o que foi que aconteceu aí? Que começou o ministério de Jesus. Começou o ministério de Jesus. Vocês sabem quanto tempo Jesus pregou aqui na terra? 12? Não. 3 meses? Não. 3 anos e meio. Foi o tempo que Jesus pregou aqui na terra. Só que quando Jesus ele foi batizado, lembra que eu falei para vocês? Ele tinha o quê? 30 anos, isso mesmo. Só que quando depois que ele foi batizado, ele falou assim: eu vou pregar o evangelho sozinho. Foi assim? Não, né? Então Jesus ele teve uma ideia. Ele falou assim: olha, eu vou escolher mais pessoas para pregar do amor de Deus comigo, né? Até porque quando eu for lá para o céu, vai ficar outras pessoas falando do meu amor, né? E do amor do meu Pai. E foi aí que Jesus, ele estava com a grande multidão, né? Que o povo era muito curioso, né? Mas por quê? Jesus pregava, Jesus ele fazia milagres, né? As pessoas queriam ver. E ele tinha uma multidão tão grande, mas tão grande que apertava ele. Só que ele estava, sabe aonde? Na beira do mar da Galileia. Aí então ele viu 2 barquinhos lá no canto. E viu, sabe o quê? Os homens lavando as redes, lavando, todo mundo triste, né? Mas por que eles estavam tristes? Pegou nenhum peixe, né? Porque para quem vai pescar por diversão, né? Chegar sem nenhum peixe é até engraçado, né? Mas para quem trabalha para vender esses peixes para sustentar a família, e aí, não é triste? Pois não é, né? Então Jesus ele chegou, sabe para quem? Para Pedro, e falou assim: olha, Pedro, tira esse barco da beira aqui, que eu vou pregar. E foi assim que Pedro fez. Então Jesus pregou, falou para todo mundo, e quando terminou ele falou assim para Pedro e para André, né? Que o barco era de quem? De Pedro e André, né? Que a gente falou dos 2 irmãos. Olha, Pedro e André, tira o barco lá pro meio do rio, porque a gente vai pescar. E sabe o que Pedro falou? Ô Jesus, a gente lançou a rede a noite todinha e não deu peixe. Mas como o Senhor falou, viu como é que ele é obediente? Assim como o Senhor falou, a gente vai. Então, Pedro e André, eles lançaram no rio de novo. Veio peixe?
Sim, né? Veio tanto peixe que o barco chegou a afundar. Então, eles olharam para as pessoas do outro barco e chamaram: ei, vem cá, a gente está afundando, vem pegar peixe também. E a Bíblia diz que encheu todos os dois barcos de tanto peixe, né? Então, quando Pedro viu o milagre de Jesus, ele se prostrou aos pés do Senhor e falou assim: Senhor, se distancie de mim porque eu sou pecador. Mas sabe o que Jesus falou para ele? Não temas, pois eu vou fazer vocês pescadores de... Isso, pescadores de homens. Mas o que significa ser pescadores de homens? É bem fácil. É para fazer igual o peixe? Lançar isso para ele pegar? É. Ele estava se referindo, sabe o quê? Pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, né? E sabe o que ele falou logo após? Pedro e André, me segue. Sabe quem poderia estar junto naquele momento, vendo o milagre de Jesus? Tiago e João. Tiago e João, os dois eram o que mesmo? Irmãos. E então, sabe o que diz a Bíblia? Que eles eram sócios de Pedro e André. Sabe o que eles faziam? Cada um ficava no seu barquinho, mas eles iam pescar, aí depois dividiam o quê? O dinheiro, né? Porque como os dois eram sócios, os dois trabalhavam juntos, né? Os quatro, né? Então aqui a gente tem quantos discípulos? Só 2? Isso, a gente falou de... E quais são mesmo esses 4? Isso. Sabe o que aconteceu? No outro dia, Jesus, ele foi lá para a beira do mar da Galileia também. Sabe, esse mar da Galileia, ele também tem um outro nome. Alguém sabe o nome que esse mar tem? Lago de Genezaré. Também tem esse outro nome. Então Jesus, ele foi para a beira do mar da Galileia. E sabe quem ele encontrou? Filipe. E quando ele encontrou Filipe, ele falou assim: segue-me, Filipe. E Filipe já foi logo seguindo Jesus? Ele foi? Não. Sabe o que ele fez? Ele foi chamar um amigo. Aí ele foi, sabe para quem? Natanael. Mas qual é o outro nome dele de Natanael? Bartolomeu. Isso. Como é que se chamava Natanael mesmo? Isso. Então ele foi atrás de Natanael e falou assim: olha, Natanael, sabe que eu encontrei? Jesus de Nazaré, aquele que Moisés falou lá na lei que ele viria. Então, sabe o que Natanael falou para ele? De Nazaré. Sai alguma coisa boa de Nazaré? Viu como Nazaré é tão mal falada? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele falou, sabe o que, Felipe? Vem e vê. Então Natanael, ele foi ver Jesus. E quando Jesus viu ele falou assim: olha, eis que vem um homem sem dolo. Sem dolo? O que é isso? Vocês sabem? Sem dolo quer dizer que ele não tinha crime nenhum, ele não fez nada de ruim, que ele era um homem bom, né? Ele não tinha cometido crime, ele fazia só o bem, né? E então, Natanael, ele ficou meio, né, desconfiado e falou assim: como é que o Senhor me conhece? E ele falou, sabe o quê? Sabe quando o Felipe estava indo lá te procurar para falar para vir aqui? Você estava lá debaixo da figueira. E foi assim que Natanael, ele viu que realmente era Jesus, né? E também sabe o que ele fez? Seguiu a Jesus, né?